Durante a pandemia do coronavírus, uma manchete ganhou grande popularidade. Quase metade dos homens diz que realiza a maior parte da educação dos filhos em casa. 3% das mulheres concordam. Não trago isso à tona para debater quem está certo, mas porque é um excelente exemplo de algo chamado viés egocêntrico. A maioria das pessoas acredita que realiza a maior parte do trabalho. Por exemplo, pesquisadores que perguntaram aos autores de artigos escritos por múltiplos colaboradores qual percentual do trabalho eles fizeram, obtiveram como soma média desses percentuais 140%. Quando casais estimam quanto do trabalho doméstico fazem, o total combinado é quase sempre superior a 100%. Você pode pensar que isso ocorre porque as pessoas querem parecer mais prestativas do que realmente são, mas não é bem assim. Quando se pergunta aos casais qual fração das brigas eles começam ou quanto dos problemas é responsabilidade deles, o total novamente ultrapassa os 100%. As pessoas acreditam que fazem mais trabalho, mas também pensam que causam mais problemas. Mas por que isso acontece? Acredito que seja simplesmente porque vivenciamos e lembramos vividamente tudo o que fazemos, mas não tudo o que os outros fazem. Naturalmente, superestimamos nossas próprias contribuições e subestimamos as dos demais. E creio que esse viés nos faz subestimar a influência de outros fatores em nossas vidas, como o papel da sorte em nosso sucesso. Peguemos os jogadores de hóquei como exemplo. Se você perguntar a um jogador profissional de hóquei como ele chegou à NHL, ele pode mencionar o trabalho árduo, determinação, ótimos treinadores, a disposição dos pais em acordar às 5 da manhã e assim por diante. Mas provavelmente não reconhecerá a sorte de ter nascido em janeiro. Em muitos anos, 40% dos jogadores de hóquei selecionados para ligas de elite nascem no primeiro trimestre do ano, contra apenas 10% no último trimestre. Ter um aniversário no início do ano pode torná-lo até 4 vezes mais propenso a ser um jogador profissional de hóquei. A razão para essa disparidade é presumivelmente porque a data de corte para ligas infantis de hóquei é 1º de janeiro. Aqueles que nascem na primeira parte do ano são um pouco mais velhos e, portanto, em média, maiores e mais rápidos do que os colegas nascidos mais tarde no mesmo ano. Podemos pensar que essa vantagem deve diminuir com o tempo, mas isso não acontece. Porque os jovens que parecem ser mais promissores recebem mais tempo no gelo e participam de mais torneios, onde recebem treinamento melhor e aprimoram suas habilidades. E essas vantagens se acumulam ano após ano. Assim, ao chegar ao nível profissional, os aniversários estão fortemente concentrados no início do ano. Mas será que algum jogador profissional de hóquei se sente grato por seu aniversário? Provavelmente não. E todos nós somos assim, em grande parte inconscientes dos eventos favoráveis que impulsionam nosso sucesso. Provavelmente, a maior sorte que muitos de nós temos é nascer em um país próspero. Cerca de metade da variação na renda recebida por pessoas ao redor do mundo é explicada pelo país de residência e pela distribuição de renda desse país. Se você nasceu em Burundi, por exemplo, que possui a menor renda nacional bruta per capita do mundo, de apenas $730 por ano, não importa quão inteligente ou trabalhador você seja. É improvável que você ganhe muito quando for adulto. Muitas pessoas se ofendem se você menciona o grande papel que o acaso desempenha em seu sucesso, e eu entendo. Se somos apenas um produto de nossas circunstâncias, então nosso esforço e talento parecem não valer nada. As pessoas pensam que o sucesso se deve à habilidade ou sorte, mas a verdade é que você precisa de ambos. Pegue estes 8 recordes mundiais de atletismo. Todos os atletas que alcançaram esses recordes são, obviamente, atletas de elite, extremamente dedicados e talentosos. E ainda assim, quando alcançaram seus recordes mundiais, 7 dos 8 tinham vento a favor. Esses atletas tinham capacidade para ganhar uma medalha de ouro, mas para estabelecer o recorde mundial, também foi preciso um pouco de sorte. A importância da sorte aumenta quando há muitos candidatos para poucas vagas. Considere a classe mais recente de astronautas da NASA. De mais de 18.300 candidatos em 2017, apenas 11 foram selecionados e se formaram no programa de treinamento de astronautas. Vamos criar um modelo simplificado do processo de seleção da NASA para entender melhor o papel da sorte nesse processo. Vamos supor que os astronautas sejam selecionados principalmente com base em habilidade, experiência e esforço, mas também, digamos, 5% como resultado da sorte, que seriam circunstâncias favoráveis. Para cada candidato, gerei aleatoriamente uma pontuação de habilidade de até 100 e também uma pontuação de sorte de até 100. Então, somei esses números, ponderados na proporção de 95 para 5, para obter uma pontuação geral.
Essa pontuação representa o julgamento dos selecionadores, ou seja, os 11 melhores por essa métrica se tornariam astronautas. E repeti essa simulação 1000 vezes, representando 1000 diferentes seleções de astronautas. E o que descobri foi que os astronautas selecionados tiveram muita sorte. Eles tinham uma pontuação média de sorte de 94,7. Então, quantos dos astronautas selecionados estariam entre os top 11 baseados apenas em habilidade? A resposta foi, em média, apenas 1,6. Isso significa que mesmo com a sorte representando apenas 5% do resultado, 9 ou talvez 10 dos 11 candidatos selecionados teriam sido diferentes se a sorte não tivesse desempenhado papel algum. Quando a competição é acirrada, ser talentoso e trabalhador é importante, mas não é suficiente para garantir o sucesso. Você também precisa ter uma oportunidade favorável. Em grande parte, acredito que não percebemos nossa boa sorte porque, por definição, sorte não é algo que fazemos. Como os afazeres domésticos realizados pelo seu parceiro ou parceira, ela passa despercebida. E aqui está a parte surpreendente. Desconsiderar a importância da sorte pode realmente aumentar suas chances de sucesso, porque se você acha que um resultado depende de sorte, é menos provável que invista esforço nisso, o que diminui ainda mais suas chances de sucesso. Portanto, é uma ilusão útil acreditar que você controla totalmente seu destino. Quero dizer, se eu soubesse como era ruim quando comecei no YouTube, ou quanto trabalho seria necessário, poderia ter desistido naquele momento. Não que eu tenha me tornado excelente em fazer vídeos, mas acho que eu estou um pouco melhor do que no início, e acredito que continuaremos melhorando com a prática. Há outro benefício em ignorar seus golpes de sorte, que seria justificar seu lugar na sociedade. Se você tem muita riqueza ou poder, pode atribuir isso à sua própria inteligência, esforço e perseverança. Isso faz com que seja mais fácil aceitar a desigualdade. Em um experimento, participantes foram divididos em grupos de 3 em salas pequenas para discutir um problema moral complexo, e uma pessoa em cada grupo foi aleatoriamente designada como líder do grupo. Meia hora depois, o pesquisador trouxe 4 biscoitos para cada equipe. Então, quem pegou o biscoito extra? Em cada caso, foi o líder da equipe. Mesmo que sua posição de líder não trouxesse nenhuma responsabilidade extra e tivessem obtido sua posição puramente por acaso. Uma vez que você alcança um certo status, parece natural sentir que o merece, assim como todas as outras coisas boas que vêm em seu caminho. Em outro experimento, os participantes foram solicitados a pensar em algo bom que aconteceu com eles recentemente, e então um grupo teve que listar suas próprias qualidades pessoais ou ações que fizeram com que isso acontecesse. Outro grupo teve que listar fatores externos fora de seu controle que levaram ao evento. E um grupo de controle simplesmente teve que listar razões pelas quais a coisa boa aconteceu. Ao concluir essa tarefa, foi dito aos participantes que receberiam $1, mas no final, lhes foi oferecida a opção de doar parte ou todo o dinheiro para uma instituição de caridade. Os resultados mostraram que aqueles que listaram seus próprios atributos pessoais doaram 25% a menos do que aqueles que listaram fatores externos fora de seu controle. Agora pense no que isso significa para as pessoas em nossa sociedade, especificamente para aquelas em posições de poder, como líderes empresariais e políticos. Certamente a maioria deles é talentoso e trabalhador, mas também tiveram mais sorte do que a maioria, e como muitos de nós, não percebem quão sortudos são. Isso dá a eles uma visão distorcida da realidade. Eles vivem uma espécie de viés do sobrevivente. Todos esses líderes trabalharam duro e obtiveram sucesso. Então, para eles, o mundo parece justo. Em suas experiências, o mundo recompensa o esforço, mas o que eles não vivenciam são os inúmeros casos de pessoas que trabalharam duro e fracassaram. Então, o que eles pensam sobre pessoas menos bem-sucedidas do que eles? Bem, a conclusão natural é que essas pessoas devem ser menos talentosas ou menos esforçadas. E essa perspectiva os torna menos inclinados a ser generosos, a retribuir. E são eles que estabelecem as regras de como a sociedade funciona. Isso é particularmente lamentável, já que uma das principais formas de sorte que muitos de nós temos é o país em que residimos. Mas o que é um país se não as coisas ali colocadas por pessoas que vieram antes de nós? As estradas e escolas, transporte público, serviços de emergência, ar e água limpas e tudo o mais. Parece uma crueldade da nossa psicologia que pessoas bem-sucedidas, sem nenhuma malícia, atribuam seu sucesso principalmente ao próprio esforço e engenhosidade, e portanto contribuindo menos para manter as circunstâncias favoráveis que facilitaram esse sucesso.
A boa notícia é que reconhecer nossa sorte não só nos alinha mais com a realidade, mas também nos torna mais agradáveis. Em um estudo onde as pessoas tinham que ler a transcrição de uma entrevista fictícia de 60 minutos com um empresário de biotecnologia, os experimentadores mudaram apenas o último parágrafo onde o entrevistado fala sobre as razões do sucesso de sua empresa. Em uma versão, o empresário assume pessoalmente o crédito pelo sucesso, mas na outra, ele diz que a sorte teve um papel significativo. Agora, as pessoas que leram a versão da entrevista em que a sorte é mencionada julgaram o empresário como mais gentil e pensaram que seria mais provável serem amigos próximos dele do que aquelas que leram a outra versão da entrevista. Aumentar nossa percepção sobre eventos afortunados também pode nos tornar mais felizes, pois nos permite sentir gratidão. Pessoalmente, sou grato a um colega que me falou sobre a possibilidade de fazer vídeos para o YouTube durante a minha graduação em matemática em 2010. Essa possibilidade ficou martelando em minha cabeça durante uma década até que criei esse canal. Também sou grato por ter sido desligado do mestrado em 2012, o que resultou em um atraso de 3 anos nos meus estudos. Esse atraso foi crucial, pois sem ele, eu não teria cursado a disciplina de doutorado Análise Funcional no mesmo período que conheci a mulher que mais tarde se tornaria minha esposa. Inicialmente, eu queria fazer este vídeo apenas para dizer que nossas circunstâncias e psicologia conspiram para nos tornar alheios à nossa própria sorte. Isso leva as pessoas bem-sucedidas a verem o mundo como justo, e aquelas menos bem-sucedidas como menos talentosas ou menos trabalhadoras. Mas percebi que deveria falar também sobre o que fazer se você quiser ter sucesso em um mundo assim. E acho que o melhor conselho é paradoxal. Primeiro, você deve acreditar que está totalmente no controle de seu destino, e que seu sucesso se deve apenas ao seu próprio talento e esforço. Mas, em segundo lugar, você precisa saber que isso não é verdade nem para você, nem para ninguém. Portanto, lembre-se, se você alcançar o sucesso, a sorte teve um papel significativo. E dada a sua boa fortuna, você deve fazer o que puder para aumentar a sorte dos outros. Quero realmente agradecer por você ter assistido, e agradecer por toda a sorte que tive.